anterior, que era quando nós destacamos, onde nós falamos sobre o iluminismo e sua influência. Vocês lembram que nós falamos que o iluminismo ele influenciou a independência dos Estados Unidos e de vários países da América do Sul. Hoje nós vamos falar que esse iluminismo também trouxe o despotismo esclarecido. O que é esse despotismo esclarecido? Então nós temos aqui, despotismo esclarecido. O que seria isso? É um pouco parecido com nossos políticos de hoje. São governantes que usam as ideias iluministas ou os pensamentos iluministas para elaborar leis que, segundo eles, seria beneficiar o povo. Na verdade, essas leis, elas não beneficiaram o povo. Elas foram usadas contra o povo. Então, se eles sabiam que o povo precisava de terra, eles passaram a cobrar impostos. Se eles sabiam que os povos precisavam de educação, a educação era só para os nobres. Então, quando nós falamos despotismo esclarecido, nós estamos falando de governantes que conheciam a necessidade do povo, porém não fez nada pelo povo. É um pouco parecido com nossos políticos, como eu disse para vocês. Os nossos políticos, eles sabem o que o povo precisa. É tanto que antes do período eleitoral, sempre há uma pesquisa para saber o que o povo gostaria que fosse resolvido. Então, nós vamos ter educação, saúde, trabalho, segurança, é o que o povo pede. E é o que eles prometem nos palanques. Só que nós sabemos que depois de eleito, eles não fazem nada pelo povo. Por isso que nós podemos comparar os governantes daquela época, os déspotas, com os políticos de hoje. Quem foram os principais déspotas ou despotistas? Nós temos Catarina da Rússia, nós temos Marquês de Pombal, nós temos Frederico da Prússia e José da Áustria. Então, esses reis, eles contrataram iluministas, os grandes filósofos, para elaborar leis que beneficiassem o povo. Porém, eles não fizeram nada pelo povo. Baseado nesse sistema do despotismo, nós vamos ter os governos absolutistas, que vocês fizeram algumas questões relacionadas a isso. O que é absolutismo? É o governo que centraliza todos os poderes em suas mãos. Então, esse despotismo esclarecido vai levar, no século XVII, à Revolução Inglesa, ou a primeira revolução da época, em 1917, Revolução Inglesa. O que quer dizer revolução? Sempre que nós falamos na palavra revolução, nós estamos falando de mudanças. Essas mudanças, elas podem ocorrer no setor político, econômico, religioso, militar e econômico. Então, a Revolução Inglesa ela aconteceu no século XVII, onde os governos absolutistas centralizavam todos os poderes. Então, nessa época, nós tínhamos na Inglaterra o Jaime I, que era um governo totalmente absolutista e representante da dinastia Stuart. Então, por que leva a população a querer mudanças? Será que se eu estiver satisfeito com a situação, eu vou querer mudanças? Logicamente que não. E por que houve revolução? As revoluções elas ocorrem porque a burguesia ela tem o poder econômico, mas não tem o poder político. E para que ela tenha esse poder político, ela precisa que haja uma mudança na forma de governo. Então a burguesia ela se une ao povo para fazer a revolução, porém, quando ela chega no poder, ela está juntamente com a nobreza e não mais com o povo. Mas o povo é usado para fazer essas mudanças, para fazer essas manifestações. É um pouco parecido com o que nós podemos dizer hoje. Para que serve o povo, a maior parte da população? Ela serve para eleger os representantes. E quem patrocina as eleições? São, geralmente, quem tem dinheiro, ou seja, os comerciantes. Então, os comerciantes patrocinam os políticos, o povo elege os políticos. Quando eles são eleitos, eles trabalham para o povo, para quem patrocinou. Logicamente que vai trabalhar para quem patrocinou. Então a Revolução Inglesa, a primeira revolução da Europa do século XVII,
ela vai acabar, ela vai derrubar a monarquia. E como que vai acontecer essa mudança? Quando nós falamos dessas mudanças ou da queda da monarquia, nós vamos falar da fase da Revolução. Então, na Inglaterra, nós vamos ter essas fases aqui, a puritana, a república e a Revolução Gloriosa. O que seria cada uma dessas? A Revolução Puritana é quando a monarquia ela passa a ter poderes limitados. Então, os puritanos, representantes da burguesia, eles fazem uma manifestação, uma revolução para haver mudanças. Então, provisoriamente, nós vamos ter uma monarquia parlamentar. O que seria essa monarquia parlamentar? Seria o rei com poderes limitados. Mas isso não vai funcionar direito, porque indiretamente a burguesia ela continua ainda sem total poderes. E o interesse da burguesia é chegar ao poder político. Então, para que a burguesia chegue ao poder político na Inglaterra, nós vamos ter um grande representante, que seria um dos comerciantes mais importantes, que será Oliver Cromwell. Oliver Cromwell foi um grande representante da burguesia que derrubou a monarquia e implantou a república. Durante o período republicano na Inglaterra, é o período áureo. O que seria esse período áureo ou o período do apogeu? Foi o período em que a Inglaterra se tornou a rainha dos mares. Porque graças à administração de Oliver Cromwell, a Inglaterra conseguiu expandir maritimamente, ou seja, a se lançar aos grandes conquistas marítimas, cresceu economicamente e militarmente. Porém, os seus sucessores não tiveram a mesma habilidade. Por eles não terem a mesma habilidade, a Inglaterra entrou novamente no processo de instabilidade política. E para desenvolver, para acabar com essa instabilidade política, nós vamos ter a Revolução Gloriosa. O que seria essa Revolução Gloriosa? É a consequência ou que nós temos na Inglaterra hoje. Na Inglaterra hoje nós temos a monarquia parlamentar. Ah, professora, então voltou novamente a monarquia? Sim. Houve um acordo dos povos, ou seja, dos representantes políticos da Inglaterra, com Guilherme de Orange, para que a Inglaterra voltasse à monarquia com representantes das dinastias anteriores à Revolução, mas que esses reis eles não tivessem poder político, eles tivessem apenas o poder, seria como uma figura monárquica, que é o que nós temos na Inglaterra hoje. A rainha, como vocês sabem, ela tem aquele poder de título de nobreza, de rainha, mas politicamente ela não manda. Porque quem manda na Inglaterra são os representantes, ou seja, a burguesia, os parlamentares. Ah, professora, mas isso aconteceu rapidamente na Inglaterra? Não, gente. Quando nós falamos de revolução, ela não acontece de um mês para o outro, ela não acontece de 15 em 15 dias. Há todo um processo que dura vários anos. E depois desses vários anos é que nós vamos ter a mudança ou a monarquia parlamentar. Então a Inglaterra hoje, ela tem uma monarquia parlamentar, é uma consequência da revolução que ocorreu lá no século XVII, onde passamos por uma fase republicana e novamente voltamos para a monarquia. Lembrando que a monarquia na Inglaterra, ela não tem poder político nem poder econômico. Quem decide politicamente e economicamente, ou seja, quem decide as questões políticas, sociais, econômicas, militares na Inglaterra é o primeiro-ministro, que é um representante da burguesia. Então, revolução quer dizer mudanças que ocorrem na forma política, econômica, militar, religiosa, seja qual for. Então, Revolução Inglesa foi a mudança de forma da monarquia para a república e da república para a monarquia parlamentar. Então, inicialmente, no século XVII, nós tínhamos a monarquia absolutista. Hoje, na Inglaterra, nós temos a monarquia parlamentar. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês poderão ler os textos que se
encontrá-las na plataforma, no PDF, e outras dúvidas eu poderei esclarecer mais tarde.